Fone, será que o pessoal acorda? Tipo, eles olham pra mim. Cuidado com o seu. Eu sei, cuidado com o seu fone, mas nem todo mundo tá. Alguém surdo no fone de ouvido. E aí, dá um oi pra mim. Boa tarde. Cadê vocês? Um oi. Não, eu quero um trava-zap. Aí, 3 boa tarde. Olha só, 4. Oi, e aí, como é que vocês estão? Tudo firmeza? 5 pessoas assistindo a gente, dá 55. Aí eu sumi, aí eu apareci de novo. Aí, show de bola, agora o pessoal aparecendo. Bacana, bacana, bacana. Vamos começar? Pra gente começar rápido, terminar rápido e conseguir resolver exercício, porque eu vou fazer o que eu fiz no presencial. Vou tentar fazer a gente chegar no certinho do cronograma. No nosso último encontro, a gente estava falando sobre método de separação de mistura, aquele lance toda aiada, né? A gente fez os exercícios e tal. Eu preciso começar a falar para vocês sobre modelos atômicos, tá? Então a gente precisa. Você saiu da reunião. Mas tá bom. Eu ainda estou na reunião, tá legal. Pessoal, então a gente precisa destruir aqui rapidão. Primeira ideia de átomo. Ah, achei que até você tinha saído da reunião. Minha aula é tão chata que até você que cuida da aula vai embora. Pessoal, primeira ideia de átomo. Não esquece. Demócrito e Leucipo. Tenho certeza que você lembra que são 2 filósofos gregos que acreditavam que a matéria seria formada por partículas indivisíveis. Essa ideia deles não tinha nenhuma comprovação do que ele estava falando, era verdade, era uma coisa que só existia na ideia. No mundo eu acredito que é assim. Por isso que a gente fala que Demócrito e Leucipo, eles fizeram o que a gente chama de modelo, é um modelo filosófico. Por isso que eu não chamo de primeiro modelo atômico. A primeira ideia de átomo, Demócrito e Leucipo. A matéria é formada por partículas indivisíveis. Aí você estuda isso, não dá moral, porque Demócrito e Leucipo, tipo, não tem importância nenhuma. E você lembra que há 2 anos atrás caiu na prova do primeiro dia, que nem tinha química, caiu Demócrito e Leucipo na prova do primeiro dia. Era uma questão, sei lá, sobre filosofia ou que coisa maluca que era aquela lá. Então a primeira ideia de átomo que a gente tem, 340. Antes de Cristo, Demócrito e Leucipo, 2 filósofos gregos, acreditavam que a matéria era formada por partículas indivisíveis. Isso é chamado de modelo filosófico, porque é um modelo que não tem comprovação experimental. Primeiro modelo atômico que a gente tem. O primeiro modelo atômico é o modelo atômico de Dalton. E para ser modelo atômico, então, se esse aqui de cima, o Demócrito e Leucipo, não é modelo atômico porque não tem base experimental, o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo atômico, tem que ter uma base experimental. E qual é a base experimental? Quais são os experimentos que servem de alicerce para o Dalton afirmar que o átomo é do jeito que é? As leis ponderais. As leis que relacionam as massas dos integrantes de uma reação química. Vocês devem lembrar que são 3 leis ponderais. Primeira lei ponderal, que é a de Lavoisier. Segunda lei ponderal, que é a lei de Proust. Terceira lei ponderal, que é a lei de Dalton. Lembra disso? Aí vocês lembram que a lei de Lavoisier, lei da conservação da matéria. Matéria não é criada e nem destruída, ela sofre apenas transformações. Lei de Proust, a lei das proporções fixas. As reações químicas guardam entre as massas dos integrantes uma proporção fixa, que muda de reação para reação. E a terceira lei, lei de Dalton, lei das proporções múltiplas. Se você fixa a massa de um dos reagentes para formar produtos diferentes, a gente vai ver a massa do outro reagente variando uma proporção de números inteiros. Então a gente tem as 3 leis ponderais que servem como base para o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico de Dalton. E como é que é o átomo segundo Dalton? Segundo Dalton, o átomo é uma esfera maciça, ou seja, toda formada por matéria, indivisível, indestrutível, eletricamente neutra e que se diferenciavam por suas massas. Então uma esfera maciça, toda ela formada por matéria, indivisível, não teria partícula menor, indestrutível, baseado na lei de Lavoisier, não daria para destruir. Eletricamente neutra, ele acreditava que não tinha carga, e que iam se diferenciar por suas massas, ou seja, o átomo de oxigênio ia ter um tamanho e uma massa. O átomo de hidrogênio, ele ia ter um tamanho e uma massa diferente. Átomos diferentes teriam massas diferentes. Como é que é conhecido esse modelo atômico? Vai lá, me ajuda. Bora, gente, me ajuda aí. Não, isso, bola de bilhar. Então esse aqui é o modelo da bola de bilhar. Beleza. Segundo modelo atômico. Segundo modelo atômico foi feito por um cara chamado Thomson. Para ser modelo atômico, para não ser modelo filosófico, a gente tem que ter uma base experimental. Qual é a base experimental para o modelo atômico de Thomson? Os tubos de descarga elétrica em gases rarefeitos. Uma pincelada rápida aqui. Um cientista chamado Geisler, ele queria simular um raio em laboratório. O que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro, lá dentro tinha 2 placas metálicas ligadas por fios a um gerador.
E aí ele ligou isso aqui numa bomba de vácuo que fez o gás aqui dentro ficar rarefeito. O gás aqui dentro ficou sob baixa pressão. E aí o Geisler observou raios luminosos aqui dentro. Como eu te disse, Geisler queria simular um raio em laboratório. E foi o que ele fez com a ampola de Geisler. Depois disso, um cientista chamado Crookes, ele queria descobrir se esses raios luminosos do Geisler, eles começavam numa placa e terminavam na outra. Detalhe, uma dessas placas é o nosso polo positivo, que é o chamado ânodo. A outra placa é o nosso polo negativo, que é o chamado cátodo. Então o Crookes queria saber se os raios luminosos começavam no cátodo e terminavam no ânodo, como é que era o esquema. E aí o Crookes fez uma ampola um pouco diferente. A ampola do Crookes desalinhou o cátodo do ânodo. Então a ampola do Crookes era mais ou menos assim, ó. Gerador. O cátodo, que é o polo negativo, estava aqui sem estar alinhado com o ânodo, que é o polo positivo. E quando o Crookes ligou essa ampola, ele viu que os raios luminosos saíam do cátodo e se espalhavam homogeneamente por dentro do tubo. Foi por isso que ele chamou esses raios luminosos de raios catódicos. Então esses aqui são os raios catódicos, são os raios que saem do cátodo. Beleza? Depois disso, o Thomson, o cara do próprio modelo atômico, junto com o Crookes, fez testes usando esses raios luminosos. Os dois mais importantes que você tem que lembrar é aquele do catavento. Lembra? O Thomson pegou um tubo de descarga elétrica muito parecido com o do Geisler, gerador, lá dentro o gás rarefeito, polo negativo, que é o chamado cátodo, polo positivo, que é o chamado ânodo, e aqui no meio ele colocou um catavento. Catavento esse por onde os raios catódicos iam passar. E quando os raios catódicos passaram por esse catavento, ele observou que esse catavento rodava. Se eu tenho rotação do catavento, significa que tem alguma coisa batendo no catavento e empurrando o catavento. Conclusão, raios catódicos são formados por partículas. Os raios catódicos são partículas. Um outro teste importante do Thomson foi fazer os raios catódicos passar por entre cargas elétricas. E fez os raios catódicos passar por entre duas placas carregadas. Então, olha lá. Mesmo esquema. Gerador, polo negativo, que é o chamado cátodo, polo positivo, que é o chamado ânodo, gás rarefeito. Grande diferença é que os raios catódicos passaram por entre duas placas carregadas. E diferente do que eles tinham visto aqui, que os raios catódicos se espalhavam por dentro do tubo, eles viram que os raios catódicos eles desviavam para o rumo da placa positiva. Conclusão, os raios catódicos têm carga negativa. E, concentra aqui, ó, olha para mim, olha para mim. Essa curva que os raios catódicos faziam, ela era sempre a mesma, independente do gás que tinha aqui dentro do tubo. Como essa curva é sempre a mesma, ele concluiu que a relação carga-massa dessas partículas era sempre a mesma. Juntando essa informação, o Thomson concluiu a existência do elétron. Então, olha só para a gente revisar jogo rápido. Primeira ideia de átomo, estava escrito aqui, eu já apaguei. Demócrito e Leucipo, dois filósofos gregos que acreditavam que a matéria era formada por partículas indivisíveis. Como não tinha comprovação experimental, como não tinha base experimental, não é modelo atômico, é modelo filosófico. O primeiro modelo atômico é o modelo atômico de Dalton, baseado nas leis ponderais. E Dalton acreditava que os átomos seriam esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis, eletricamente neutras, que se diferenciavam por suas massas. Isso é conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Segundo modelo atômico, o modelo atômico de Thomson. A base experimental do modelo atômico de Thomson é isso que eu estou te explicando. Os tubos de descarga elétrica em gases rarefeitos. São basicamente as lâmpadas fluorescentes. Aquelas lâmpadas compridinhas que a gente tem. Hoje em dia é tudo LED, mas lâmpada fluorescente, televisão, de tubo de imagem, eram todas ampolas de Crookes, ampolas de Geisler. Eram todos tubos de descarga elétrica em gases rarefeitos. Então eu falei para você que o Geisler queria simular um raio em laboratório, fez duas placas metálicas dentro de um tubo fechado com gás rarefeito, e ele aplicou uma diferença de potencial e viu raios luminosos surgindo aqui. O Crookes descobriu que esses raios luminosos saíam do cátodo e chamou esses raios de raios catódicos. O Thomson fez testes nos raios catódicos, aonde ele concluiu que o catavento rodando provava que os raios catódicos eram formados por partículas. E que os raios catódicos desviando para o rumo da placa positiva fazia ele concluir que a carga desses raios catódicos era negativa. E a curva sendo sempre a mesma fazia ele concluir que a relação entre carga e massa dessas partículas era sempre igual. Pessoal, se tem uma parte positiva, uma parte negativa da matéria, tem que ter uma parte positiva. Quem descobriu essa parte positiva foi um cara chamado Goldstein. Goldstein fez uma ampola que colocava o cátodo, ao invés de ficar na parede, na lateral do tubo, o Goldstein colocou o cátodo no meio do tubo. E o cátodo do Goldstein, ele era cheio de furinhos. Então eu tinha aí um cátodo, que é o nosso polo negativo, todo perfurado. Do outro lado, o ânodo, né? O polo positivo. Ligou esses dois polos
a um gerador, viu os raios luminosos que saíam do cátodo, iam para o lado do tubo onde estava o ânodo, raios catódicos, só que viu passando por esses furinhos uns raios luminosos que são chamados de raios anódicos ou raios canais. E fazendo os mesmos testes dos raios anódicos ou canais, o Thomson e o Goldstein concluíram que eles também tinham massa, eles eram partículas positivas, e a relação carga-massa deles mudava se a gente mudasse o gás no tubo. Juntando toda essa bagaceira, o Thomson desenvolveu o modelo atômico dele. Como é que é o átomo segundo Thomson? O átomo segundo Thomson seria uma massa carregada positivamente, com partículas negativas incrustadas nessa massa positiva. Então seria uma massa carregada positivamente, com partículas negativas, chamadas de elétrons, incrustadas nessa massa positiva. Então o átomo de oxigênio seria um átomo com uma massa positiva grandona com um monte de elétron. O átomo de hidrogênio, segundo Thomson, seria um átomo com a massa positiva menorzinha e uma quantidade de elétrons menor. Mas olha só, presta bem atenção. O que muda de elemento para elemento? A massa positiva e a quantidade de elétron. Já os elétrons são iguais em todas as matérias. Essa é a conclusão do Thomson. O elétron existe em qualquer partícula, em qualquer átomo. Tudo bem? E os átomos vão se diferenciar pela quantidade de elétrons e pela massa positiva desse átomo. Como é que é conhecido esse modelo atômico? Esse sim é o modelo do pudim de passas. Se eu te perguntasse qual é a diferença do modelo atômico de Dalton para o de Thomson, a resposta ia ser: Dalton considera que o átomo é indivisível, Thomson divisível. Dalton considera que o átomo não tem carga, Thomson o átomo tem carga. Beleza? Tranquilo? Segundo modelo, morto. Vamos para o terceiro? Terceiro modelo atômico é um modelo atômico de Rutherford. Para a gente poder chegar no modelo atômico de Rutherford, é importante a gente lembrar que a comunidade científica descobriu a radioatividade. Você deve lembrar que o pessoal descobriu as radiações alfa, beta e gama. E eles ainda observaram que as radiações, elas tinham a capacidade de atravessar a matéria, o poder de penetrabilidade das radiações. Pessoal, é nessa época, essa galera que está estudando as radiações é que fala que o átomo de Thomson seria parecido com um pudim de passas. Porque nessa época, quando o pessoal viu que as radiações atravessavam a matéria, aí eles falaram assim, cara, essa parte positiva do átomo do Thomson deve ser uma parte gelatinosa, e as radiações devem estar conseguindo atravessar essa parte gelatinosa, e aí você lembra de uma comparação que vocês viram no 9º ano? Similar a tiros de uma metralhadora num pedaço de gelatina. Vocês lembram dessa comparação tosca? Então era parecido, as radiações estariam atravessando a parte positiva do átomo, que seria uma parte gelatinosa. E é nessa época que eles comparam os átomos do Thomson com um pudim de passas. Só que aí você lembra que 2 alunos do Rutherford, Gardner e Marsden, eles fazem um bombardeamento de uma fina placa de ouro com radiações alfa. E com esse bombardeamento de uma fina placa de ouro com radiações alfa, a galera esperava ver as radiações. A apostila tem uma questão que pergunta do que essas radiações invisíveis elas são constituídas. A radiação alfa, elas são 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Isso aí a gente estuda lá na radioatividade. A radiação beta é um elétron que sai da quebra do nêutron de um átomo, de um núcleo de um átomo. O nêutron quebra, forma um elétron, o elétron é a radiação beta e fica um próton no núcleo. E a radiação gama é uma onda eletromagnética. Daqui a pouco você me passa o número dessa questão pra gente dar uma olhada, tá bom? Então deixa eu concluir aqui. Mas, pessoal, então 2 alunos do Rutherford fazem um bombardeamento de uma fina placa de ouro com radiações alfa. E o que eles esperavam enxergar nesse experimento? Eles esperavam ver as radiações alfa atravessando a placa de ouro. Qual foi a grande surpresa desse experimento? Foi ver que, surpresa nenhuma, a maioria das radiações realmente atravessaram. Então você deve lembrar que o esqueminha, dentro de uma caixinha de chumbo, a galera colocou uma amostra de polônio. Essa caixinha de chumbo tinha um furo por onde a radiação alfa, o polônio é um emissor de radiação alfa, por onde essa radiação alfa ia sair. No caminho foi colocada uma fina placa de ouro. Lembra por que ouro? Porque é o metal mais maleável de todos. É o metal que eu consigo fazer a placa mais fina de todas. E ao redor desse ouro foi colocado um anteparo de Blenda, que é um material fluorescente, que quando recebe radiação, ele transforma a energia da radiação em energia luminosa. Ele brilha onde a radiação bate. E aí o que o pessoal observou nesse experimento, o Gardner e Marsden? Eles observaram que realmente a maioria das radiações atravessavam a placa de ouro, como era esperado. Similar a disparar uma metralhadora e uma gelatina. Só que o problema é que algumas radiações alfa, depois de atravessarem a placa de ouro, sofriam um desvio. E pouquíssimas radiações, quando batiam na placa de ouro, eram ricocheteadas. Cara, se é parecido com atirar com uma metralhadora num pedaço de gelatina, não tem lógica você disparar e a bala voltar. Como não tem lógica, não teria lógica imaginar que o átomo seria assim. Foi sim. Tá tudo aqui meio entremeado, o lance do raio-x. Lembrando que raio-x é uma máquina elétrica, tá?
Não tem nada de material radioativo na máquina de raio-x, não. Tá? Inclusive, que abriram aqui em Goiânia não foi uma máquina de raio-x, foi uma máquina de radioterapia. Tá? Mas quando a gente estiver falando de radioatividade, eu acho que isso fica mais claro. Mas, James, vendo isso aqui, o Rutherford concluiu que o átomo não poderia ser do jeito que o Thomson falou. E aí ele disse que o átomo era como? O átomo era dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Um outro detalhe importante da gente saber aqui é que o Rutherford, o próprio Rutherford, ele descobriu o próton, uma partícula positiva que formava os átomos. E um cara chamado Chadwick, ele descobriu o nêutron, uma partícula sem carga que formava os átomos. Juntando toda essa bagaceira, o Rutherford falou que o átomo seria formado por duas regiões. Um núcleo, pequeno, compacto, central, positivo, formado por prótons e nêutrons. Um núcleo positivo. E uma região predominantemente vazia ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, que iam estar as pequenas partículas negativas em órbita ao redor do núcleo. Então, qual seria a diferença entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio, segundo Rutherford? Segundo Rutherford, o átomo de hidrogênio e oxigênio teriam diferentes a quantidade de partículas no núcleo, o tamanho do núcleo e a quantidade de órbitas na eletrosfera. James, quantas órbitas o Rutherford definiu? Nenhuma. Rutherford não define nem quantidade, nem formato de órbitas. Tudo bem? Então 7 é lance para depois. Rutherford não determina nem formato, nem quantidade. É justamente por isso que a comunidade científica da época questiona. Cara, se o elétron é negativo e o núcleo é positivo, como é que o elétron não cai no núcleo? Então a comunidade científica questiona como o elétron não cai no núcleo. E isso o Rutherford não conseguiu responder. Tudo bem? Tranquilo? Aí, então, eu já respondi, né? Eu já respondi essa última pergunta aí. Então, Rutherford não define nem quantidade de órbitas e nem formato delas, tá bom? Tranquilo? Então, olha lá, rebobinando. Thomson, com todos os seus tubos de descarga elétrica em gás rarefeito, conclui que o átomo era parecido com esse troço aqui. Uma massa carregada positivamente com elétrons enfiados nessa massa positiva, conhecido como modelo do pudim de passas. Já o Rutherford, com os estudos da radioatividade e com o bombardeamento de uma fina placa de ouro com radiações alfa, aonde era esperado as radiações atravessarem a placa, mas algumas desviavam e poucas refletiam, concluiu que o átomo seria formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. Olha para mim, concentra bem aqui. As radiações alfa atravessavam, segundo Rutherford, as radiações alfa predominantemente atravessavam a placa de ouro porque elas passavam pela eletrosfera, que é uma grande região predominantemente vazia. Já as radiações alfa que ricochetearam era porque elas iam bater de frente para o núcleo e voltavam. Como o número dessas partículas que ricochetearam é pequenininha, é sinal que esse núcleo é muito pequenininho. E as radiações alfa que passam bem perto do núcleo sofrem repulsão eletrostática, porque o núcleo é positivo e a alfa também é positiva. E com essa repulsão eletrostática, elas sofrem esses desvios. Então, como a maioria atravessou, ele concluiu que a maior parte do átomo seria um espaço vazio. Como algumas desviaram, ele concluiu que o núcleo seria positivo. E como poucas ricochetearam, ele concluiu que esse núcleo era muito pequeno. Você deve lembrar que esse modelo aqui é um modelo do sistema solar. Ele é um modelo do sistema planetário. E, pessoal, se alguém te perguntar assim, qual é a diferença entre o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Thomson? Você vai lembrar. O átomo de Thomson, ele é todo formado por matéria, ele é maciço. Já o átomo de Rutherford, ele tem espaços vazios. A gente fala que ele é um átomo descontínuo. Qual é a outra diferença? No átomo de Thomson, a parte positiva do átomo era uma parte gigante, era uma parte do tamanho do átomo. Já no modelo atômico de Rutherford, a parte positiva do átomo é a menor parte do átomo. E ela já era formada por partículas menores, chamadas de prótons e nêutrons. Tranquilo até aqui? Então foi Thomson que descobriu o próton? Não, Thomson descobriu o elétron. Tudo bem? Thomson descobriu o elétron. Aí Rutherford descobriu o próton, Chadwick descobriu o nêutron. Rutherford não sabia do nêutron ainda, né? Cara, Gustavo, é o seguinte, o Rutherford descobriu o próton. Se você pegar o recurso histórico, você vai ver que um ano depois, o Chadwick descobre o nêutron. É pouco tempo depois, é questão de 9 meses. Então, ou é um ano e meio, coisa parecida com isso. Então, o Rutherford... Não. Por quê? Oi? Será que ele está interferindo no som? Então, onde eu estava, me desconectei. Então, a hora que o Chadwick fala de nêutron, não impede do Rutherford, ó, esse nêutron está aí no meu núcleo, assim como meu próton está no meu núcleo, entendeu? Então, ele não fez a ideia dele e morreu. Então, eu posso dizer que sim, que já, nas ideias do Rutherford já tem próton e nêutron, tá bom? Alguns livros não trazem próton e nêutron para Rutherford, mas isso não mata ninguém, não, tá bom? Show de bola, show de bola. Vamos continuar? Peraí. Ah. James, como o elétron não cai no núcleo? Não sei. Quem vai chegar na conclusão de como ele não cai no núcleo
é um cara chamado Niels Bohr. Então, o nosso quarto modelo atômico é um modelo atômico de Bohr, ou o modelo atômico de Niels Bohr, ou em alguns livros traz o modelo atômico de Rutherford Bohr. O modelo atômico de Bohr, ou de Rutherford Bohr, ele tem o nome do Rutherford por quê? Porque a explicação essencial é a do Rutherford. O átomo é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera, o núcleo pequeno, compacto, central, positivo, formado por prótons e nêutrons, a eletrosfera é uma região predominantemente vazia, que tem os elétrons em movimento ao redor do núcleo. O grande lance é que o Bohr, ele já estava trabalhando em outro universo. Ele já sabia, pelos experimentos do Planck, que a energia na natureza é quantizada. Então eu vou colocar assim, descoberta da energia quantizada. Então já tinha começado a física quântica. Saber isso é importante? É. Por quê? Porque ele é o primeiro modelo atômico que para de pensar no átomo com a física clássica e começa a pensar no átomo com a física quântica. Tem um monte de questões que falam exatamente sobre isso. O modelo de Bohr é um modelo quântico, é o primeiro modelo quântico, mas não é o modelo quântico atual, tá? A ideia, basicamente, é que o Planck concluiu, vendo a difração de luz, que a energia só podia existir em pequenas porções. E essa menor porção de energia possível foi chamada de quantum de energia. É isso que aqui na química você precisa saber. Se o professor de física moderna quiser explorar isso mais, eu vou deixar com ele, tá? Mas o que você precisa saber aqui agora é que, segundo Planck, a energia não podia existir em qualquer quantidade na natureza. Tinha uma menor porção de energia possível, que é o chamado quantum de energia. E aí a galera começa a reavaliar toda a física baseada nesse quantum de energia. Uma outra coisa importante de você saber é que já tinha tido a descoberta do efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico descoberto por Einstein. Einstein observou que jogando uma onda eletromagnética de determinada frequência numa placa de metal, fazia com que essa placa de metal jogasse elétrons para fora. Então isso já começa a avaliar a natureza dual da luz e tudo mais. Mas, então a gente tem essas duas descobertas fundamentais. A descoberta da energia quantizada na natureza e a descoberta do efeito fotoelétrico do Einstein. E daí? E daí que a base experimental do Bohr foi o estudo dos espectros descontínuos. Se a gente pega uma ampola de Geisler, aqueles tubos de descarga elétrica em gás rarefeito, se a gente pega uma ampola de Geisler, faz uma descarga elétrica, a luz liberada por esse tubo, se ela passa num prisma, diferente da luz branca do Sol, que forma 7 cores primárias, uma do lado da outra, aqui a gente vai formar alguns feixes de cores isolados uns dos outros. A gente vai enxergar alguns feixes de cores que são projetados em algum lugar, um separado do outro. Então, os tubos de descarga elétrica em gás rarefeito, que emitem luz, quando a sua luz passa por um prisma, ela se decompõe. E diferente da luz do Sol, ela se decompõe em alguns feixes de cores, algumas raias espectrais. Esses feixes de cores são chamadas de raias espectrais. E o conjunto dessas raias espectrais é chamado de espectro descontínuo. Uma das coisas que o Bohr observou é que esse espectro descontínuo, ele muda de elemento para elemento. Tanto é que a gente consegue diferenciar os elementos químicos pelo seu espectro descontínuo, tá bom? Vendo isso aqui, e pegando essas informações, o Bohr disse que o átomo, ele realmente seria formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. Um núcleo igualzinho do Rutherford, pequeno, compacto, central, positivo, formado por prótons e nêutrons. A grande diferença está na eletrosfera, porque o Bohr conclui que a eletrosfera ela seria formada por órbitas de energias específicas. Então ele fala que a eletrosfera ela seria formada por órbitas estacionárias de energias constantes. Outra observação do Bohr é que o elétron dentro dessas órbitas ele teria velocidade constante. Um elétron na órbita teria velocidade constante. Outra observação do Bohr é que quanto mais externa a órbita, maior a energia do elétron que está nessa órbita. Você lembra que essas órbitas estacionárias, elas foram chamadas de camadas, né? E elas receberam nomes. Camadas K, L, M, N, O, P e Q. Sendo que a camada Q, que é a mais externa, é a camada mais energética. Então o Bohr fala, cara, a eletrosfera, ela não é formada por infinitas órbitas de qualquer formato. Ela é formada por, no máximo, 7 órbitas circulares. Pode ter menos? Pode, mas no máximo 7 órbitas circulares. Então qual era a diferença entre
Como é que seria o átomo de oxigênio? E qual seria a diferença do átomo de oxigênio para o átomo de hidrogênio? Eu acho que vocês já prestaram atenção que eu estou colocando sempre os mesmos elementos, né? Oxigênio e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Qual seria a diferença entre os átomos, segundo Bohr? Bohr disse que os átomos teriam prótons e nêutrons diferentes no núcleo e que na eletrosfera eles teriam quantidades de elétrons e camadas diferentes. Então, enquanto o hidrogênio seria um núcleo com um próton e uma eletrosfera com um elétron, o oxigênio seria um núcleo com 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada, que é a camada K, e 6 elétrons na segunda camada, que é a camada L. Então, átomos diferentes, seriam tudo diferente, mas principalmente o número de camadas, o número de elétrons em camadas, o tamanho da eletrosfera. Tudo bem? Como é que é conhecido o modelo atômico de Bohr? Como é que ele é conhecido, gente? Não, o sistema solar é Rutherford. O Jim é Thomson. Galera, o modelo de Bohr, e escuta, que isso parece não importante, mas é. Ele é conhecido como modelo do átomo de hidrogênio. Por que isso? Porque, me escuta, hein, presta bem atenção. Tudo que o Bohr afirmou, não é à toa que eu desenhei aqui nossa ampolinha, ó, hidrogênio, tudo que o Bohr afirmou foi baseado, foi calculado, foi determinado usando a ideia do hidrogênio. Então o Bohr fez esse mesmo teste com hidrogênio, com isótopos do hidrogênio, como deutério, como trítio, e aí ele falou o seguinte, cara, essa explicação é a explicação do hidrogênio. Para átomos maiores, a explicação é a mesma, só que um pouco maior. Então tudo que o Bohr calculou foi baseado no hidrogênio, e é por isso que ele é conhecido como modelo atômico do átomo de hidrogênio. Estamos de buenas até aqui? Qual é a parte mais importante? Também pode ser chamado como órbitas estacionárias, modelo das órbitas estacionárias. Mas é mais correto você falar esse lance do átomo de hidrogênio, tá? Mas qual que é o lance mais importante que você precisa saber do Bohr? Mais importante que praticamente todo esse resto. É aquele lance que você tá careca de saber. Para explicar esse detalhe, eu vou pegar o próprio exemplo do Bohr, que é o hidrogênio. Hidrogênio, que é um átomo que tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera, e esse elétron está na primeira camada, que é a camada K. Então eu tenho um núcleo com um próton e um elétron na primeira camada, na camada K. Quando o elétron está na sua camada original, a gente diz que esse átomo está no estado fundamental de energia. Beleza? Então o elétron em sua camada original é um elétron no estado fundamental. O grande lance que o Bohr falou foi que quando você fornece energia para esse elétron absorve energia e pula para uma camada mais externa. Ele faz o que a gente chama de salto quântico. Então, quando ele faz o salto quântico, ele sai da sua camada original e vai para uma camada mais externa. Então, digamos que o nosso elétron do hidrogênio saiu da camada K e foi para a camada L. Esse elétron agora, numa camada mais externa, ele saiu do estado fundamental e ele está agora no estado excitado de energia. Tudo bem? Se esse átomo sai de perto dessa fonte energética, se essa fonte energética oscila um pouco, a tendência natural é esse elétron voltar para a sua camada original. Pessoal, a ida do elétron para a camada mais externa é o salto quântico. A volta não é salto quântico, a volta é chamada de volta ao relaxamento. O relaxamento do elétron para sua camada original faz esse elétron liberar a mesma quantidade de energia que absorveu para excitar, só que essa energia que vai ser liberada pelo elétron vai ser liberada na forma de fótons, vai ser liberada na forma de quântons de luz. E aí esse elétron volta para a camada original, ficando de novo no estado fundamental. Pessoal, esse processo aqui explica todos os fenômenos luminosos que você puder imaginar. Então o Bohr ele fala sobre esse processo de excitação do elétron, porque ele precisa explicar essas raias espectrais aqui. Ele fala que as raias espectrais são os relaxamentos, são a luz liberada pelos relaxamentos dos elétrons do átomo que está aqui dentro da ampola. Então todo fenômeno luminoso vai ser uma consequência de excitação de elétrons e a volta para o estado fundamental. Então a gente tem aí, por exemplo, fogo. O fogo é uma reação exotérmica que libera calor, excita os elétrons dos gases em sua volta. Esses elétrons, quando voltam para o estado fundamental, liberam energia na forma de luz. Fogos de artifício. Eu misturo elementos diferentes no explosivo do fogo de artifício, para quando a explosão acontecer, excitar os elétrons desses elementos. E quando esses elétrons voltam para o estado fundamental, liberam energia na forma de luz, elementos diferentes vão formar cores diferentes. Aí a gente tem as luminescências, né, que inclusive tem uma questão aí que traz uma dúvida aí na sua apostila, né, desse lance das luminescências. Então as luminescências. E aí a gente lembra de fluorescência. Fluorescência, que é aquele lance da placa de trânsito. Joguei luz na placa de trânsito, ela excita a luz do carro, excita os elétrons da placa, os elétrons voltam instantaneamente para o estado fundamental, liberando energia na forma de luz na hora. Fluorescente é aquele cara que brilha na hora. É só lembrar da lâmpada fluorescente. Você lembra que também tem a fosforescência.
A fosforescência é uma característica de alguns materiais. E esse relaxamento acontece de forma gradual, lenta. É aquele cara que brilha no escuro. Sabe aquelas estrelinhas que coloca na parede, que apagou a luz, aí você fica olhando a estrelinha brilhando, o interruptor, cara que brilha no escuro, fosforescência. Isso pode acontecer devido a uma reação química, igual aquelas pulseirinhas de festa. Naquelas pulseirinhas de festa, a gente chacoalha ela, escuta uns crack-crack lá dentro, e aí é um tubinho de vidro que está colocando dois reagentes para reagir, e essa reação libera energia que excita os elétrons do material da pulseirinha. Aquilo é quimioluminescência. A gente tem essas reações químicas acontecendo dentro de organismos. Aí a gente tem a bioluminescência. E aí vai embora. Se falou de fenômeno luminoso, vagalume, exatamente, algas, água-viva, né, também. Recalma com o número quântico, só um instantinho, tá bom? Repete o porquê de ser modelo do átomo de hidrogênio, porque tudo que o Bohr falou e calculou foi baseado no hidrogênio. E aí ele disse que a explicação para os outros elementos era a mesma, só que um pouco maior, porque os outros elementos eram maiores. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, olha lá. Diferença do modelo atômico de Dalton para o Thomson. A gente já comentou hoje. Dalton, o átomo é indivisível, Thomson é divisível. Dalton não tem carga, Thomson tem carga. Diferença do átomo de Thomson para o Rutherford. O Thomson é maciço, o Rutherford é descontínuo. O Thomson, a parte positiva do átomo, era uma partícula só do tamanho do átomo. O Rutherford já considera que é a menor parte do átomo formada por partículas menores. Diferenças entre o Rutherford e o Bohr. A eletrosfera. Rutherford não define formato e quantidade de órbitas. Bohr define que são, no máximo, 7 órbitas circulares de energia crescente. Tudo bem? O modelo atômico de Thomson é o primeiro capaz de explicar os fenômenos elétricos. É importante ter isso também no seu material, tá? Já falo sobre deliquescência. Você não procurou no Google, não, Gabriela? Depois eu te falo, já te falo. Mas o modelo atômico de Dalton é o primeiro capaz de explicar as leis ponderais. O de Thomson é o primeiro capaz de explicar os fenômenos elétricos. O de Rutherford é o primeiro capaz de explicar a radioatividade. E o de Bohr é o primeiro capaz de explicar os fenômenos luminosos. Então lembra disso também, tá? Dalton explica leis ponderais, Thomson eletricidade, Rutherford explica a radioatividade e Bohr explica os fenômenos luminosos. Deliquescência, eu tive que parar para pesquisar, acredita? Eu parei para olhar que porcaria de deliquescência é essa. Aí eu vi que deliquescência é a capacidade de absorver água de alguns materiais. Mas é sacanagem dessa questão mesmo. Você lembra que número é essa questão, Gabriela? A questão 20, né? Então você tinha que. A resposta era luminescência. Mas eu também fiquei assim, o que é esse troço de deliquescência? Aí eu tive que pesquisar e eu vi que era o lance de puxar água. A Maria Cláudia falou aqui, professor Thomson é não maciço? Não, Thomson é maciço. Todo ele formado por matéria. O Rutherford que não é maciço. Ele tem partes que tem matéria e partes não tem, tá bom? Pudim é Thomson. Sistema solar é Rutherford. A raia espectral, Vitória. É porque aqui na ampola, não tá tendo descarga elétrica, nessa ampola aqui no meu dedo. Essa descarga elétrica excita os elétrons do gás que está aqui dentro. Esses elétrons, quando voltam para o estado fundamental, liberam energia na forma de luz, que é essa luz aqui. Quando essa luz passa pelo prisma, ele decompõe essa luz formando algumas cores bem específicas, formando as raias espectrais. Então, o que são as raias espectrais? São o relaxamento dos elétrons excitados dentro da ampola do tubo de descarga elétrica. Consegue entender? Show de bola. Continua comigo. Eu acho que eu consigo fechar em 15 minutinhos. Fechar o quê? É porque a gente fechou a aula 2, agora a gente vai fechar a aula 3. Vai comigo, não desespera não. James, quinto modelo atômico. Tem gente que para no quarto. Tem gente que fala assim, não, são 4 modelos atômicos, o modelo atômico atual de Bohr. Não é. O quinto modelo atômico é de um cara chamado Summerfield. Summerfield, você lembra que eu falei aqui? Que isso aqui é conhecido como modelo atômico do átomo de hidrogênio, porque tudo que o Bohr fez foi baseado no hidrogênio. E aí ele disse que para elementos maiores, a explicação ia ser a mesma, só que um pouco maior. Quem fez esses testes em elementos maiores foi o Summerfield. Então, a base experimental do Summerfield é a mesma base experimental do Bohr. O grande lance é que o Summerfield viu que as raias espectrais do Bohr, aquelas raias que eu acabei de apagar aqui, elas podiam ser formadas por raias menores. E aí ele chamou essas raias menores de degenerações de energia ou subnível de energia. Então, o Summerfield, ele conclui que a energia das raias espectrais podem sofrer degenerações. Isso aí é o subnível de energia. A primeira ideia de subníveis de energia. O Summerfield deu até nome para esses subníveis. Ele chamou os subníveis de Sharp, Principal, Diffuse e Fine, SPDF.
O que o Summerfield disse que era diferente do modelo atômico de Bohr? E presta bem atenção aqui. O Summerfield falou, cara, o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Bonitinho. Núcleo pequeno, compacto, central, positivo, formado por prótons e nêutrons. A eletrosfera é uma grande região predominantemente vazia. E os elétrons que estão na eletrosfera, eles estão em órbitas circulares, mas com a mesma energia, esses elétrons eles também podem estar em órbitas elípticas. Então, olha só, segundo Summerfield, a camada K, que era a camada estudada pelo Bohr, a camada K só tinha uma degeneração, só tinha a órbita circular. Já a camada L, ela podia ser formada por uma órbita circular e uma órbita elíptica, de velocidade variável. A camada M, segundo Summerfield, podia ser formada por uma órbita circular e duas órbitas elípticas. Então, qual é a diferença do modelo atômico de Bohr para o modelo atômico de Summerfield? A diferença é que Bohr fala que os elétrons podem estar em órbitas circulares. Summerfield fala que os elétrons com a mesma energia podem estar em órbitas circulares e ou elípticas. Essas órbitas elípticas foram chamadas de subníveis de energia, as degenerações de energia, o que a gente chama de SPDF, Sharp Principal Diffuse Fine. Então, o quinto modelo atômico é o modelo atômico de Summerfield. De buenas até aqui? Summerfield a gente nem bate muito, tá? E agora, para finalizar, qual que é o modelo atômico atual? Não, esse modelo não tem outro nome não. Pessoal, qual é o modelo atômico atual? O modelo atômico atual é o modelo da mecânica quântica. Para ser modelo atômico, como eu te falei, tem que ter base experimental. Qual é a base experimental para o modelo atômico atual? Única e exclusivamente a matemática. O modelo atômico atual, a gente pode dizer que ele é um modelo matemático ou um modelo probabilístico. Tudo bem? Ele vem basicamente da evolução da física quântica. E a evolução da física quântica gera dois princípios importantes. Gera o princípio da incerteza, feita por um cara chamado Heisenberg, e gera o princípio da dualidade, feita por um cara chamado de Broglie. Os dois princípios tratam da natureza do elétron. O princípio da incerteza diz ser impossível determinar certamente a posição do elétron na eletrosfera do átomo. Ele diz que a posição do elétron na eletrosfera do átomo é incerta. Isso aqui já arrebentou toda a discussão anterior. Por que o Bohr e o Summerfield estavam discutindo? As órbitas em que os elétrons estavam. E o que é uma órbita? É uma trajetória. E trajetória é sequência de posições. Se eu não posso determinar a posição de um elétron, eu não posso determinar a trajetória que ele está. Se eu não posso determinar a trajetória, eu não posso dizer que ele está em órbita circular ou elíptica. Não dá. No modelo atômico atual, os elétrons não estão em órbitas, porque órbitas não podem ser definidas. E o princípio da dualidade do de Broglie diz que o elétron tem natureza dual. Como assim? Ele fala que o elétron é uma partícula-onda. Ele se comporta como as duas coisas ao mesmo tempo. Baseado no princípio da incerteza e da dualidade, um cientista chamado Schrödinger, e se você vai falar que o modelo atômico é de alguém, você vai falar que o modelo é de Schrödinger, um cientista chamado Schrödinger fez uma equação para tentar chegar o mais próximo possível da posição do elétron na eletrosfera. Então, Schrödinger fez uma equação para chegar o mais perto possível da posição do elétron na eletrosfera. Da resolução dessa equação, surgem os números quânticos. Dependendo do livro que você está lendo, ele fala que os números quânticos mostram a energia do elétron na eletrosfera de um átomo. E dependendo do livro que você está lendo, ele faz até uma comparação que eu acho legal. O livro do Ricardo Feltro faz isso. O livro do Ricardo Feltro é antigo. Ele fala que os números quânticos, eles funcionam como o endereço do elétron. Os livros mais novos não trazem isso não. Mas antigamente a galera gostava de comparar isso com o endereço do elétron, mostrando aproximadamente aonde é que o elétron ia estar na eletrosfera de um átomo. Então, o modelo atômico atual tem como base a matemática, a evolução da física quântica. O princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que a posição do elétron é incerta. O princípio da dualidade de de Broglie, que diz que o elétron tem natureza dual. E a equação de Schrödinger. Equação de Schrödinger que tem o objetivo de tentar chegar o mais perto possível da posição do elétron da eletrosfera de um átomo. Da resolução da equação de Schrödinger, surge o primeiro conjunto de números para resolver essa equação, que são chamados de números quânticos principais. O número quântico principal, que é representado pela letra N, ele indica o nível de energia do elétron.
o nível de energia do elétron. A mesma coisa que o Bohr tinha chamado de camadas. Então você lembra que aonde o Bohr tinha chamado de K, L, M, N, O, P, Q, o Schrödinger atribuiu valores a essas camadas. Ele chamou a camada de K de camada 1, a L de 2, a M de 3, N4, 5, 6, 7. Só que a equação de Schrödinger mostrou que não eram só 7 camadas. Ele mostrou que eram infinitas camadas. Tudo bem? Então, o primeiro conjunto de números quânticos é o número quântico principal, representado pela letra N, que indica o nível de energia do elétron, a mesma coisa que o Bohr tinha chamado de camadas. Pegando a equação de Schrödinger e derivando, ela fica mais simples. E quando a gente resolve essa equação de Schrödinger, surge um segundo conjunto de números quânticos. O número quântico secundário, ou azimutal, que é representado pela letra L. O número quântico secundário azimutal indica o subnível de energia do elétron. Subnível que o Summerfield tinha chamado de degenerações. O Summerfield não tinha chamado as degenerações de F e PDF. O que o Schrödinger fez foi atribuir valores a essas degenerações. Ele chamou o subnível S. Ele chamou o subnível S de 0, o subnível P de 1, o D de 2 e o F de 3. Mas assim como a equação de Schrödinger mostrou que eram infinitos níveis de energia, ela também mostrou que eram infinitos subníveis de energia. Ainda mais, a equação de Schrödinger mostrou que o número do nível de energia é formado por um número igual de subníveis. Como assim? A equação de Schrödinger mostrou que o primeiro nível de energia, que é a camada K, ele é formado por um subnível, que é o S. O segundo nível de energia, que é a camada L, é formado por 2 subníveis, S e P. O terceiro nível de energia, 3 subníveis, S, P, D. O quarto nível de energia, 4 subníveis, S, P, D e F. E assim, sucessivamente. O que você está começando a ver aqui? O diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling nada mais é do que uma consequência da equação de Schrödinger. Aonde você lembra que cada linha dessa é chamada de nível de energia. E cada númerozinho seguido por uma letrinha é chamado de subnível de energia. Derivando de novo a equação de Schrödinger, a gente encontra o terceiro conjunto de números quânticos. O número quântico terciário ou magnético. Número quântico esse que é representado pelas letras ML. O número quântico magnético indica o orbital onde está o elétron. Orbital que não é mais órbita, é orbital. Região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Região que a gente tem grande chance de encontrar elétrons. E, pessoal, você lembra que cada subnível é formado por um número de orbitais. Você lembra que o subnível S, ele é formado por um orbital, que a gente representa por um quadradinho. Lembra disso? O subnível P, ele é formado por 3 orbitais, que a gente representa por 3 quadradinhos. O subnível D, ele é formado por 5 orbitais, que a gente representa por 5 quadradinhos. E o F por 7 orbitais, que a gente representa por 7 quadradinhos. O que são esses quadradinhos? São orbitais, são regiões na eletrosfera de um átomo que tem grande probabilidade da gente encontrar um elétron. E cada orbital desse recebe um número quântico terciário, um ml. Lembrando que o ml aqui do subnível S, do orbital do subnível S, é o 0. O número quântico terciário desses orbitais vão ser -1, 0, mais 1. O número quântico terciário desses orbitais vão ser -2, -1, 0, mais 1, mais 2. Os números quânticos desse orbital aqui, -3, -2, -1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Então, cada nível de energia é formado por um número de subníveis. E cada subnível é formado por um número de orbitais. O número quântico principal vai indicar o nível de energia do elétron, o número quântico secundário, o subnível de energia do elétron, o número quântico terciário, o orbital do elétron. Então, funciona como o endereço do elétron. Tudo bem? Sim? Muita informação, né? James, quantos elétrons cabem dentro de um mesmo orbital? Show! Isso é chamado de princípio de exclusão de Pauli. Não Pauling, Pauli. Dentro de um orbital cabem no máximo 2 elétrons de spins opostos. Então, um orbital cabem no máximo 2 elétrons de spins opostos. O que é esse spin? Spin é uma rotação natural do elétron ao redor do próprio eixo. É uma rotação que cria um campo magnético. Quando você tem 2 elétrons dentro de um mesmo orbital rodando em sentidos opostos, eles criam campos magnéticos opostos que permitem que eles fiquem juntos, não colados, mas próximos dentro de um mesmo orbital. Então, dentro de um orbital cabem no máximo 2 elétrons de spins opostos, 2 elétrons com rotações opostas.
Como é que a gente representa o elétron no orbital? Pelas setinhas. Então, eu vou representar o orbital pelo quadradinho e os elétrons por setinhas. Setinhas em sentidos opostos, para representar os spins opostos desses elétrons. A primeira setinha tem que ser para cima, verdadeiro ou falso? Falso. Não tem regra se a primeira é para cima, para baixo, não tem nada disso. Ai, meu professor de nono ano falou que a setinha é pela metade, né? Conversa fiada, é baboseira. Não tem regra. O importante é saber que se uma é para cima, ou outra é para baixo, para representar os spins opostos desses elétrons. Para representar esses spins opostos, a gente tem os números quânticos, o número quântico quaternário ou magnético. O número quântico spin, que é representado pelas letras ms. O número quântico spin vai indicar o spin do elétron. Então, se você tem um orbital com dois elétrons, o valor do spin do elétron é sempre meio. Só que se um elétron está com spin menos meio, o segundo elétron vai estar com spin mais meio. O valor meio é sempre arbitrário. Agora, se um elétron tem o spin menos meio, o outro é mais meio. Qual que é o menos meio? Não tem regra também, tá bom? Tanto é que os números quânticos que saem da equação de Schrödinger são o principal, secundário e terciário. O número quântico spin sai como conclusão do princípio de exclusão de Pauli. Então não existe uma regra que um é mais meio, o outro é menos meio. Não existe qual que é mais meio, qual que é menos meio. Existe uma regra que se um é mais meio, o outro é menos meio. Mas qual que é qual, isso não existe. Normalmente uma questão vai te trazer, falando assim, olha, considere que o primeiro elétron do orbital tem spin mais meio. Então, considere que o primeiro elétron do orbital tem spin mais meio. Então, eu sei que o segundo vai ter spin menos meio. Então, o valor do número quântico spin, o spin é a rotação do elétron dentro da eletrosfera de um átomo. Essa rotação cria campos magnéticos opostos que permitem que esses elétrons fiquem próximos. Afinal, elétrons se repelem. O número quântico que vai indicar esse spin do elétron é sempre meio. Um mais meio, outro menos meio, só para indicar que eles rodam na mesma intensidade em sentidos opostos. E o que eu estou te falando é que não existe uma regra te dizendo que o primeiro é mais meio, o segundo é menos meio. Nada disso. O importante é saber se um é mais meio, o outro é menos meio. Tá bom? Show. Já te mostro isso, já te mostro. Me dá um instantinho aí. Tô chegando, tô chegando. James, outra coisa importante que você vai lembrar. Não, eu tenho um minuto. Outra coisa importante que você vai lembrar é do princípio de exclusão da regra de Rand. Ou o princípio da multiplicidade. Para explicar a regra de Rand, eu vou pegar como exemplo o subnível. Eu vou pegar o subnível P, que você sabe que é formado por três orbitais. A gente revisou isso aqui do lado. Três orbitais. Subnível P, três orbitais. Se esse subnível P está com dois elétrons, como é que esses dois elétrons se posicionam? Eu tenho três orbitais e dois elétrons, um em cada orbital. Então, quando eu vou colocar vários elétrons dentro de um mesmo subnível, primeiro eu coloco um elétron em cada orbital, para depois, se necessário, voltar completando com elétrons de spins opostos. Como assim? Imagina o subnível P com 5 elétrons. Como é que vai ficar isso? Subnível P com 5 elétrons. Ele tem 3 orbitais e 5 elétrons. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro eu tenho que colocar um elétron em cada orbital, para depois voltar completando com elétrons de spins opostos. Tudo bem? Aqui nessa primeira aqui, o último elétron que eu coloquei foi esse, e aqui o último elétron que eu coloquei foi esse. E aí a gente tem um detalhe importante. Se o subnível S ele tem um orbital, ele cabe no máximo 2 elétrons. O subnível P, que tem 3 orbitais, cabe no máximo 6 elétrons. O D cabe no máximo 10 elétrons. E o F cabe no máximo 14 elétrons. Lembrando que se você vai colocar vários elétrons, primeiro coloca um elétron em cada orbital para depois voltar completando, com elétrons de spins opostos. Juntando toda essa bagaceira que eu estou falando aqui para vocês, a gente tem o diagrama de Linus-Pauling, que é basicamente isso aqui. Olha lá. Tá boa. Ápice da preguiça. A minha preguiça está sendo gravada. Pessoal, o que o diagrama de Linus-Pauling faz? Ele mostra como os elétrons estão organizados na eletrosfera de um átomo. Então, o diagrama de Linus-Pauling, ele mostra a organização dos elétrons na eletrosfera de um átomo. E como é que é essa organização? Ela é em ordem crescente de energia. Tanto é que você lembra que o último elétron que a gente distribui, a gente chama de elétron mais energético. Então, os elétrons são distribuídos em ordem crescente de energia. Como é que é o diagrama? O diagrama está basicamente desse jeito aqui: KLMNOPQ.
partir do modelo atômico de Bohr, tá? Já tem física quântica. Pessoal, o diagrama de fase, então, é o diagrama de fase. O diagrama de Linus Pauling, basicamente, é desse jeito aqui, então. Como é que a gente distribui os elétrons nesse diagrama? Nas suas diagonais. Você deve lembrar que eu não posso colocar elétron numa diagonal se a anterior não estiver cheia. Eu não posso colocar elétron num subnível se o anterior não estiver cheio. Então eu vou distribuir os elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Os elementos que a gente conhece hoje só chegam até aqui. Esses subníveis existem, mas não são utilizados pelos elementos conhecidos hoje. Então a gente distribui os elétrons na diagonal do diagrama de Linus Pauling. Eu não posso colocar elétron numa diagonal se o anterior não estiver cheio. Eu não posso colocar elétron num subnível se o anterior não estiver cheio. Quando você tem uma distribuição que segue o diagrama, a gente diz que esse elemento está no estado fundamental de energia. Se a distribuição não segue o diagrama, a gente diz que esse elemento está no estado excitado de energia. Quem já viu a prova da União Evangélica sabe o que eu estou falando. A prova da União Evangélica é mestre de te dar distribuições eletrônicas, e a gente perguntar assim, esse elemento está no estado fundamental de energia, basta você ver se está seguindo o diagrama de Linus Pauling ou não. Está seguindo, estado fundamental. Não está seguindo, estado excitado. Importante aqui nesse pedaço, o que a gente precisa lembrar? Se eu pego, por exemplo, bromo, número atômico igual a 35. Esse bromo tem 35 prótons e 35 elétrons. Como é que a gente distribui esses elétrons na eletrosfera de um átomo? Em ordem crescente de energia. Como é que essa ordem crescente de energia vai cair para o bromo? Vai ficar assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30, 4p, 5, 35. Distribuir os elétrons na diagonal do diagrama. Você também pode mostrar essa distribuição assim, bromo é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Eu estou mostrando na mesma sequência que eu fiz a distribuição. Importante, a última linha toda do diagrama de Linus Pauling, a gente chama camada de valência. O último subnível em que eu coloquei elétron, lembrando que os elétrons são distribuídos de cima para baixo, tá aqui, Pam, 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 pam. O último lugar onde eu coloquei elétron é subnível, é o chamado subnível mais energético. Então, a última linha do diagrama de Linus Pauling é a camada de valência. O último lugar que a gente colocou elétron é o subnível mais energético. Já mostro para vocês. E, pessoal, o que eu posso fazer de mais maldade aqui para vocês? Eu posso pedir para vocês, mostra para mim a representação do subnível mais energético. Subnível P tem quantos orbitais? 3 orbitais. Quantos elétrons? 5 elétrons. Como é que a gente coloca 5 elétrons aqui dentro? Primeiro eu coloco um elétron em cada orbital, vai olhando para mim, vai olhando para mim. E depois eu volto completando com elétrons de spins opostos. Qual foi o último elétron que eu coloquei nessa bagaça? Não foi esse aqui? O último elétron distribuído no subnível mais energético, que é o último subnível, a gente chama de elétron mais energético ou elétron de diferenciação. E a gente pode pedir o conjunto de números quânticos desse elétron de diferenciação. Como é que vai ficar? Conjunto de números quânticos, lembrando, número principal, secundário, terciário e o número quântico spin. Quais são os conjuntos de números quânticos? O número quântico principal indica a camada onde esse elétron está. E qual camada ele está? Na quarta camada. O número quântico secundário indica o subnível onde ele está. Lembrando que o subnível S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então ele está no subnível P, que é 1. Número quântico terciário indica o orbital onde ele está. E aí você vai lembrar que o orbital da esquerda é menos 1, do meio é 0 e do outro lado é mais 1. Em qual orbital ele está? No orbital 0. E qual é o número quântico spin dele? Como eu não determinei nada, a resposta vai ser mais ou menos meio. Agora, se eu tivesse dito assim para você, considere que o primeiro elétron do orbital tem spin mais meio. Esse aqui não é o segundo elétron do orbital? Então ele teria o spin menos meio. Me credo. Travou? Acho que não travou não, hein? Não, nem vem. Vocês viram tudo isso na videoaula, vai. Fala. Camada mais externa é a camada de valência, tá? Então é a última linha da distribuição eletrônica. Isso. 4s2, 4p5, exatamente. Agora o subnível mais energético é o último lugar aonde a gente põe elétron na distribuição eletrônica.
Não necessariamente. Teria que fazer o quântico dos dois? Não, não. O ms e o ml, olha aqui. O ml é o orbital onde o elétron está. Tudo bem? É um quadradinho. O nosso elétron de diferenciação está no orbital 0. O ms, que é o spin, vai ser geralmente mais ou menos meio. Se um enunciado da prova falar, considere que o primeiro elétron do orbital tem spin menos meio. Tá vendo que esse aqui é o segundo elétron do orbital? Então ele seria com spin mais meio. Mas como ele não regrou nada disso, então tá morto. Peraí, calma. Do mais externo, seria o último do último subnível, que é o elétron de diferenciação na sua pergunta. Tá? Faz no estado excitado. Olha aqui, se eu te mostro uma distribuição eletrônica assim, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, 4S1. Tá vendo? Ó? Pô, essa distribuição tá errada. Consegue ver? Tá errada. Se tá errada, se não tá seguindo o diagrama de Linus-Pauling, é porque tá no estado excitado. Possivelmente o elétron estava aqui no 3P4 e ganhou energia, pulou pro 4S1. Beleza? Andressa, essas exceções, como a gente já tá quase em cima do horário, eu com certeza vou conseguir fechar e fazer exercício na próxima aula, porque eu passei coisa pra caramba hoje. Putz, grila. Mas olha só. E se eu fizesse o contrário? Pessoal que gosta da União Evangélica também abre o ouvidão agora. Peraí, só um instante. E se eu fizesse o contrário? E se eu falasse assim para você, ou qual é o número atômico do átomo que tem o elétron de diferenciação? Eu acho que inclusive tem uma questão dessa no seu material. Qual é o número atômico do átomo que tem o elétron de diferenciação com o seguinte conjunto de números quânticos? Aí ele fala assim, N igual a 4, L igual a 2, ML igual a 0, MS igual a mais meio emparelhado. Olha aí. Ele está te dando os números quânticos do elétron de diferenciação e está te pedindo o número atômico do elemento. Como é que você vai fazer isso? Pulava. Não, mas é bem tranquilão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O número quântico principal indica o quê? A camada onde o elétron está. Então eu já sei que o elétron está na quarta camada. O número quântico secundário indica o subnível. Lembrando que o S é 0, o P é 1, o D é 2. Então esse elétron está no subnível D. Subnível D tem quantos orbitais? Tem 5 orbitais. E são os orbitais menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Em qual desses orbitais está o nosso elétron? O elétron está no orbital 0, está aqui no meio. E esse elétron é emparelhado ou desemparelhado? É emparelhado. Então você vai colocar um elétron em cada orbital para depois voltar completando com elétrons de spins opostos até parar no orbital 0. Quantos elétrons vocês estão vendo aqui? 6, 7, 8. Agora a gente vai distribuir até chegar no 4D8, que vai ficar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. 4D8. Distribuir os elétrons nas diagonais do diagrama. Não posso colocar elétron numa diagonal se a anterior não estiver cheio. Não posso colocar elétron no subnível se o anterior não estiver cheio. O meu subnível mais energético é o 4D8. Camada de valência 5S2. E, pessoal, quantos elétrons tem nessa bagaça? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 28, 30 e 28, 34, 40, 46, tá certo? 46, 10, 20, 30, 36, 37, 8. É, 46. Se esse cara tem 46 elétrons, ele tem 46 prótons. O número atômico dele é 46. Sacou? Então você monta o subnível mais energético dele com esses números quânticos. Faz a distribuição até chegar lá, conta os elétrons, que é igual ao número de prótons. É isso aí. Aí na semana que vem a gente faz os exercícios e passa essa exceção do D4 e D9. A gente faz aquele. Porque na primeira aula a gente passou aquela matéria de isótopo, isótono, isóbaro, e agora que tem os exercícios na apostila, né? Então a gente faz um lá que é legal, que eu acho que é o 18, que é legal, que aí você tem número de prótons, número disso. Qual que é lá? Como é que é lá? A distribuição é 4S2, o quê? É desse cara aqui em cima da minha cabeça mesmo? Você quer o quê? O número quântico de quem mais externo? Da camada mais externa ou do elétron mais externo? Da camada? O número quântico é 4. O número quântico é de elétrons. A camada mais externa é a quarta camada. A gente não tem como dar os números quânticos de uma camada. A gente dá os números quânticos de cada elétron. Valeu, Sara.
Entendeu? Então, se você pedisse os números quânticos de todos os elétrons, nossa, ia ser chato pra caramba, mas olha só. Desses dois elétrons aqui, número quântico principal 4, número quântico secundário 0, número quântico terciário 0, número quântico spin mais meio e menos meio. E os outros seriam esses aqui, ó. Beleza? Bom demais. Valeu, brigadão. Até pra vocês. Bom final de semana, bom descanso. E é isso aí. Sim, só não, Gabriela, só exercício. Tá? A gente resolve 10 minutinhos de exercício, mas, Gabriela, entra no comecinho e avisa pra gente assim, ó, você falou que ia fazer exercício. Ah, pra gente já saber que eu não fiz o exercício, que até semana que vem eu já esqueci. Beleza? Show de bola. Valeu! Tchau, falou!